A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Aqui quem vos fala é Rosimar Lima, da cidade de Bocaina, no Piauí. E estou aqui mais uma vez para levar a nossa porção bíblica. Hoje a nossa porção bíblica ela se encontra no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Este livro foi escrito por Moisés e Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e a palavra Gênesis significa origem ou início e descreve algo que está se formando. Aqui estão relatados importantes inícios como a criação, a queda do homem e os primeiros anos da nação de Israel. Então, meus irmãos, nós vamos ler alguns versículos. Não dá tempo ler o capítulo todo, mas os irmãos podem estar lendo aí em casa, né, o capítulo todo. Aqui não dá tempo nós ler o capítulo todinho e ainda falar alguma coisa sobre os versículos que nós lemos. Mas nós vamos pegar os primeiros versículos aqui. A epígrafe do capítulo 1 diz: a criação do céu e da terra e de tudo o que nele se contém. Versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mar, e viu Deus que era bom. Nós lemos até o versículo 10, e nós vamos passar para o versículo 26, aonde diz que Deus formou o homem. E disse Deus, versículo 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Amém. Então, meus irmãos, neste versículo 26, nós vimos que na hora da criação, quando Deus ainda estava formando a criação, Deus, ele não estava só. Deus não criou sozinho o homem, mas estava já a Santa Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque no versículo 26 diz assim, que Deus disse: façamos o homem. Deus não disse: eu faço o homem, ele disse: façamos o homem à nossa imagem. Então já era Deus, Jesus e o Espírito Santo aqui formando o homem. E aqui no versículo 1, aliás, no versículo 2 do capítulo 1, nós vemos aqui que desde a criação do mundo, Deus, ele já
era um Deus organizado. Por isso que Deus, ele exige organização na igreja, né? Na Bíblia diz que faça tudo com ordem e decência, né? Deve ser com organização, porque desde o início Deus, ele já era um Deus organizado. Desde a criação, Deus, ele nos deu um exemplo de como todas as coisas devem ser ordenadas e organizadas. Ele primeiro fez e organizou o mundo em que o homem viveria, para depois criar o homem e colocá-lo na terra. Imagine se ele decidisse fazer o processo inverso, criando o homem primeiro, para depois ir acomodando a criação em seu devido lugar. Então não ia dar certo, né? Mas como Deus, ele é um Deus organizado, aqui no versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia. Então a gente vê aqui nos versículos seguintes que Deus, ele dá primeiro forma à terra que era sem forma. Então Deus, ele dá primeiro forma à terra para depois criar o homem para habitar nesta terra. Então aqui o relato da criação em Gênesis é fundamental para a mensagem contida em toda a Bíblia. E não apenas para Gênesis ou o Pentateuco, né, que são os primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. Portanto, compreender os capítulos iniciais deste livro é importante para a formação de uma cosmovisão bíblica. Cosmovisão quer dizer visão de mundo. Então, seus 2 primeiros capítulos lidam com questões fundamentais. Quem criou o mundo e para que finalidade, né? E por que o mundo se encontra nessa condição atual? Gênesis responde a estas perguntas. Este livro ensinou a Israel que o único e verdadeiro Deus criou todas as coisas e tem autoridade absoluta sobre elas. Por esta razão, ele é o único digno de adoração, né? Nós sabemos que Deus, ele é o único e digno de toda adoração. Tanto no Egito como em Canaã, o povo de Israel foi cercado pela adoração a coisas e não a Deus. Sem o livro de Gênesis, ele acabaria sem saber, cometendo os mesmos erros. E nós vamos encerrar o nosso áudio de hoje apenas até aqui. E amanhã nós continuaremos nesse mesmo assunto, ainda falando sobre este primeiro capítulo de Gênesis. Amém, meus irmãos? Então que Deus continue abençoando cada um de vocês e busquem a Deus em oração, leiam a palavra de Deus, se alimentem deste verdadeiro alimento espiritual. Nós sabemos que dentro de nós há um vazio que só é preenchido com Jesus, com a palavra de Deus. Esta palavra, ela nos alimenta e nos fortalece, nos faz com que nós permanecemos fortes na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém?